Olá, pessoal, retornando a nossa aula, né, sobre marketing de serviços. A gente havia comentado, descobri onde é que é o contato, aqui, alguma coisa aqui. Sobre um período, então, né, que é a década de 80, que a gente tem muito forte a questão, né, das empresas de consultoria, prestando consultoria e o marketing alcançando um nível estratégico dentro das organizações. E daí a gente tem, né, mostrei ali o Porter é que vai justamente trabalhar essa questão da cadeia de valor, a gente viu em outra disciplina. Então ele fala quais são as atividades primárias da empresa, né, logística, de entrada, operações, saída, marketing, vendas, e daí eu tenho as atividades de apoio para as atividades primárias. E tudo isso é para a empresa pensar, né, de que forma que ela vai conseguir alcançar a vantagem competitiva. Então, assim, ela vai buscar o menor preço. Então, como é que ela vai trabalhar em toda a estrutura aqui dela, né, nas atividades primárias e secundárias, de forma que ela consiga, então, trabalhar a questão das margens, que ela consiga ter custos mais baixos, né, gastos menores, e assim ela conseguir ter um melhor resultado, mesmo que a estratégia seja de baixo custo. Ou pensar a organização, de que forma, com marketing, vendas, logística, operação, que forma que ela vai fazer para trazer algo diferencial. E qual que vai ser o diferencial? Comodidade, né, desempenho, qual que é o que ela vai buscar como diferencial para buscar uma vantagem competitiva que outro concorrente não vai conseguir alcançar, né? Então, a gente foi, né, que nem estava comentando no primeiro momento, né, de um período, né, de empurrar os produtos para o cliente, tem tipo marketing servindo para como fazer o cliente comprar, né, para toda uma questão de pensamento, uma engenharia, né, da satisfação do cliente, entender o comportamento do cliente e buscar, né, a satisfação do cliente. Então, o marketing é a função da organização que permite o contato constante com os consumidores da organização para conhecer suas necessidades, desenvolver produtos que atendam e construir programas de comunicação que expressam os propósitos das organizações. Então, veja a evolução que a gente vai tendo ali a respeito do marketing, né, de vender produtos para ter uma preocupação em resolver, né, as dores do cliente. Aí eu trouxe para a gente depois ir para uma próxima etapa, né, 9 princípios que devem orientar os esforços. Então, de uma definição genérica do produto para ênfase em qual que é a necessidade básica que é atendida, qual que é o core business da empresa, qual que é o objetivo principal da empresa, né, qual que é a dor que ela soluciona. A definição de grupos-alvo, tipo, em vez de definir grupo-alvos, definir quais são os grupos que a oferta atende dentro desse mercado. Diferenciação, né, dados os grupos-alvo disponíveis, os apelos devem ser diferenciados para cada grupo que a oferta atende. Então, aqui, em vez de ele tipo, ter um único produto, ele tem várias personas, e das várias pessoas ela tem, digamos, um produto, ou atender a pessoa, né, de forma específica. Análise do comportamento do consumidor, né, os desejos, necessidades e comportamento do consumidor não são óbvios. Aspectos subjetivos devem ser considerados também. Vantagens diferenciais, dar relevância aos elementos de reputação e de recursos que possibilitam criar especial, né, uma posição especial de valor na mente dos potenciais consumidores, e uso de múltiplas ferramentas de marketing. O efeito é obtido pelo gerenciamento das diversas variáveis. Planejamento integrado de marketing. Todas as decisões de marketing devem ser coordenadas em torno de um planejamento único e consistente. Feedback contínuo, né? Não feedback de forma sazonal, em determinado período, mas feedback contínuo. O praticante deve coletar informação sobre o que está fazendo, o que acontece no mercado, e auditoria, né? Isso que o Kotler vai trazer também. Os resultados devem ser confrontados com o plano inicial. Então, a gente vai começar aqui a sair lá dos anos 80 para vir para os anos 90, né, a era do relacionamento. Então, o foco mudou de atrair os clientes, tudo que a gente viu de uma evolução do marketing, que eu tinha comentado para vocês, né, com base no tipo de capacitação da USP, né, o foco mudou de uma evolução do marketing, o foco mudou de atrair clientes para ter clientes e tomar conta deles.
né? Então, assim, questão do relacionamento, né? Tipo de reter os clientes, né? Então, ter os clientes e tomar conta deles. Marketing de relacionamento. No início aqui, né? Organizações devem manter relações com os atores de seu microambiente, sejam eles, né? Então, relacionamento com o fornecedor, relacionamento com todos os intermediários, com o público em geral, com clientes, toda a sociedade, né? Todo mundo tem que estar interagindo ali para justamente trazer. A gente vai ver mais adiante que vai falar sobre vários episódios. E esqueci de comentar uma coisa, já que a gente falou da evolução. Quando começa a falar a respeito do marketing de relacionamento, vem justamente, ou trocando uma ideia com vocês, ele vai dizer assim, que cada momento é um episódio. Então, assim, ó, você vai ter... Eu vou aproveitar e vou comentar já. O exemplo lá que eu tinha falado do McDonald's, que a gente falou da obesidade, eu vou aproveitar e vou comentar já, tá? Então, assim, ó, quando a gente começa a trabalhar a questão do marketing de relacionamento, a gente pode ter uma situação que uma pessoa comentou que é bem interessante, que ele falou assim, ó, o McDonald's não era tão comum, ele foi no McDonald's. E o McDonald's, às vezes, tem aquele segundo andar, dependendo do McDonald's. Tipo, você tem ali onde você compra, você pode subir no pavimento de cima, no mezanino, e comer no mezanino. E ele comprou um lanche do McDonald's, ele, e na época era a namorada dele, comprou um lanche do McDonald's, e ele todo faceiro, quando foi subir a escada, o cara estabanado, ele tropeçou e foi bandeja, aquela, tipo assim, o cara passou, tipo assim, ó, primeira experiência dele com o McDonald's é derrubando o refrigerante, lanche, foi para tudo quanto é lado, lá vergonheiro, que daí faz aquele barulho quando cai a bandeja. Aí vem uma atendente lá e falou assim, o que o senhor havia pedido? Aí ele falou, pedi isso, ele tinha pedido um monte de coisa, né? Assim que tinha. Né? Aí, o que acontece? Ele naquela situação, em pouquinho tempo, que ele não sabia nem o que aconteceu, ela só perguntou o que ele tinha pedido e coisa e tal, e se afastou. Ela voltou com o lanche completo dele, tudo novinho, bacana, né? E daí, que nem ele disse, né? O McDonald's teve um prejuízo de me dar todo o meu lanche que eu tinha jogado no chão. Jogado não, né? Mas ele caiu, né? No chão. Aqui entra o que a gente pode entender como prejuízo. Será que foi prejuízo? Então, quando a gente começa a pensar no marketing de relacionamento, que é justamente isso, começa a se trabalhar a ideia, né, do Customer Long Time Value, que é, né, o valor do cliente ao longo do tempo. Então, o McDonald's tinha claramente essa noção. Então, o que acontece? Ele recebeu o lanche, gerou satisfação já naquele momento. Então, aquele episódio que ia ser um episódio daquele tipo assim, nunca mais piso o pé aqui, porque passei uma vergonha. Tipo, os atendentes me viram caindo, né? Por uma situação que gerou satisfação. Foi trocentas outras vezes, diversas vezes depois foi com os filhos e tudo mais. Então, assim, ó, gerou uma satisfação boa. Quero aproveitar para já comentar alguns pontos aqui para vocês. As primeiras experiências são muito importantes. A gente falou assim, ó, você tem que conseguir atrair para a pessoa adquirir. E se a gente está falando de marketing de relacionamento, não é algo que vai acontecer uma única vez. Então, assim, que nem a gente falou lá do benefício do sacrifício, o cara vai estar sempre fazendo sacrifício, vai ter o benefício. E o marketing de relacionamento é o seguinte, você vai uma vez, vai a segunda, vai a terceira, e essas foram, que eles chamam de cada vez um episódio. Esses episódios foram episódios bons. Sabemos que vai acontecer o dia. Vou fazer uma pausa bem rapidinho. Sabe quando você está com sede, está com muita sede, aí você compra uma garrafinha de água, cara, aquela água tem um valor gigante, não tem? Primeira garrafinha. Se você tomar a segunda garrafa, não é a mesma sede. Já é a água já não é aquela coisa assim, morrendo de sede. E a terceira, então, parece que ela até já mudou o gosto. Tipo, da água já mudou. Então, beleza. Então, assim, sabendo disso, pensando nisso, pense o seguinte. A pessoa tem o primeiro episódio, tem lá, né, o segundo episódio, terceiro... Senhores, preciso dizer o seguinte. Vai haver dias
ou pode haver algum dia que a pessoa não tenha uma percepção tão positiva do serviço ou, né, do produto, né, do negócio em si. Só que assim, ó, no marketing de relacionamento, sabe-se que isso pode acontecer. Só que mesmo tendo isso acontecido, como a gente está falando de um relacionamento, a pessoa não vai, digamos assim, né, não vai ser isso que vai causar ali você cancelar, né, ou você desistir desse relacionamento. Você ainda permanece, né? Mas os primeiros contatos são importantes. Deixa eu aproveitar e dar um exemplo, assim, uma coisa bem comum. Tipo Netflix. O cara pegou, assinou Netflix. Todo mês vai ter o sacrifício. Todo mês vai ser debitado do cartão. E assim, ó, a cada mês que for virar o cartão, o cara vai pensar. Do tipo assim, ó, ou quando estiver próximo de virar, né, a cobrança lá. Ele vai dizer assim, cara, será que vale a pena? Se ele achar que não vale a pena, ele vai dizer assim, eu vou suspender o pagamento por um tempo. Depois eu volto, mas não quero mais, né? Como se fosse tipo uma assinatura. Então, assim, ó, isso vai acontecer de período em período. E assim, ó, o que é importante? Então, ele entrou uma primeira vez, Netflix funcionou, a internet, tudo funcionou, acessou, foi legal, beleza, queria ver um filme um outro dia, pô, foi bacana. Aí pode acontecer um dia que ele vai acessar e que pode ser que dê uma instabilidade lá na Netflix, cara, e o filme cai, e bota lá, e ele carrega e não vai, e carrega e não vai, e dá um problema lá. O que vai acontecer? Lembrando, ele teve várias experiências anteriores, ele permanece, ele vai dizer, não, vamos ver. E ele não precisa cancelar automaticamente. Isso é a ideia do relacionamento. Então, assim, se vocês forem pensar na vida de vocês, pode haver várias situações também, onde você já tem um supermercado que você se tornou, né? Que ele te gera confiança e tudo mais, e você vai. Mas quer ver um outro exemplo? Todo mundo aqui na minha frente tá com cabelinho bem cortado, né? Então, assim, ó, você vai num cabeleireiro, né? Agora me lembrei, né? Porque vou falar cabeleireiro, né? Mas o cabeleireiro, enfim, vocês entenderam, né? O barbeiro, né? E daí, assim, ó, você vai numa pessoa, ele cortou bem, você vai numa segunda, cortou bem, terceira vez, vai no mesmo. Cara, ele passou primeiro, assim, ó, já tem credibilidade, vai cortando sempre direito, te passa a confiança. Tipo assim, ó, você não vai chegar. Tipo assim, ó, imagina, pensem comigo. Você vai mudar de local e vai num outro barbeiro lá. Cara, e você já vai com aquele frio na barriga, tipo assim, se ele estragar meu cabelo, entendeu? Então, assim, ó, a questão do relacionamento vai envolver confiança, credibilidade, depois confiança, e depois confiança vai gerar lealdade. Você vai sempre naquele. E assim acontece com tudo. Então, assim, ó, credibilidade, confiança e lealdade. Beleza? Vamos continuar aqui. A gente tem, inclusive, slide que comenta sobre isso, mas só para a gente já trocar uma ideia, antecipar ali sobre marketing e relacionamento, né? Então, as organizações pensando, né, como um todo, né, em relação aos fornecedores, intermediários, o público, o marketing de relacionamento é uma busca por estabilidade, né, que são relações mutuamente lucrativas, relações de longo prazo. Aqui, quero fazer uma consideração que me foi feita também, e eu achei bem importante, e eu gostei, eu pensei, quando eu vi, eu falei, cara, é isso, graças a Deus, não sou o único, concordo, e tem alguém falando a minha língua, que ele falou assim, ó, que você vai buscar clientes que são bons. Às vezes tem clientes que você analisa que vai chegar a um ponto que você vê que não são clientes tão bons, que são clientes assim, ó, que geram muito trabalho, que não geram lucro e coisa e tal, e que talvez o caminho, claro que não é para chutar os clientes, né? Mas às vezes é deixar alguns clientes irem para outros clientes melhores, dependendo do seu volume, como é que for, né? Para que você tenha, tá? Então são relações que é bom para o seu cliente, você consegue atender seu cliente melhor e é bom para você, para o seu negócio, né? E relações de longo prazo. E daí, aqui quando começou, então, na década de 90, né, a se falar a respeito de marketing de relacionamento, a gente está falando justamente, né, a gente fala muito sobre LTV, que é do Lifetime Value, né? Ou senão a gente vê aqui, ó, do long, né, Lifetime Value,
Ou aqui, CLV, Customer Lifetime Value, que é o quê? Ao longo do tempo, o valor do cliente. Então, assim, você não pensa numa situação. Foi o que o McDonald's fez. O McDonald's sabe que se ela conquistar o cliente e ter um bom relacionamento com ele, você tem uma relação de longo prazo, e daí aquele lanche no longo prazo é nada, né? Foi criada uma fórmula, né, para que seja feita. Ninguém precisa decorar a fórmula, tá? Não vou cobrar isso, mas para que vocês saibam, né, tá lá, ó, conforme a Ferreira, Freitas e Giovannini, né? Então, qual que é a fórmula, né? A fórmula dele diz ali, ó, onde, né? Um é o preço pago pelo consumidor no tempo T, o custo direto de servir ao cliente no tempo T, a taxa de desconto ou o custo do capital para a empresa, a probabilidade do cliente repetir a compra ou estar ativo no tempo, a C é menos o custo de aquisição dele, e o T é o tempo de horizonte de tempo, né, para estimação do CLV. Então, ele fez o somatório, né, do preço pago menos o custo indireto, multiplica ali pelo R, que é a probabilidade do cliente repetir a compra, divide 1 mais, e daí considera ali a taxa de tempo e tudo mais. E daí ele verifica qual que é o valor do cliente, né? Então, lembra que a gente falou que o marketing também foi evoluindo, foi para uma consultoria e tudo mais. Então, cada vez ele vai numa crescente e ele fala assim, ó, tem o marketing de relacionamento. Então, tá, então que a gente tinha lá na década de 80, a consultoria vai verificar como é que seria isso para mensurar e ver o quanto que vale cada cliente, o quanto que é importante ter um bom relacionamento, reter, né? Então, oferecer valor traz vantagem competitiva. Satisfação do cliente aumenta a intenção de recompra. E o objetivo é a lealdade. Lealdade é objetivo. Ou seja, ter clientes que compram mais e clientes que compram, né, mais frequentemente. Aí o que é valor? Valor é, né, valor percebido. A gente disse que o valor percebido é diferente em relação à percepção e tudo mais. E eu falei que dava para obter através da subtração, porque daí o cara obteve, se ele sabe que ele teve valor, ele consegue mensurar quanto que ele teve valor. E aqui a fórmula trazida é o benefício dividido pelo sacrifício, né? Então, digamos assim, se o benefício é de 1,2 e o sacrifício é de 1, gerou 0,20 a mais. Ou, se o benefício é de 6 e o sacrifício é de 2, deu um valor percebido de 4. Né? Então, você consegue ver em termos de grandeza, né? Ou consegue fazer ele pela subtração. Então, o valor percebido é a avaliação geral de um cliente da utilidade de um produto baseado na percepção do que é recebido em relação ao que é oferecido. O valor percebido aí é bem a questão da fórmula, né? Então, aqui, ó, o valor percebido é a razão, que é um dividido pelo outro, entre os benefícios percebidos em relação aos sacrifícios. Então, o que são benefícios, né? Então, os serviços. Então, às vezes o cara tem um suporte técnico, um conforto para aquisição, né? O cara compra de casa dele, não precisa se incomodar, tem o frete grátis, entrega mais rápido a questão de tempo, proximidade, o status que aquele produto, né, oferece, porque o status não está no produto. O status é tipo assim, a gente estava comentando de carro aqui, né? Então, por exemplo, você pode ter um carro que te oferece status. Né? Não é o carro em si, é uma questão de sensação, sentimento, né? Benefícios psicológicos e os sacrifícios. O preço, o custo da transação, né? Toda a instalação, o tempo para instalação, o tempo, reparos e manutenção, o risco percebido, né, de desempenho ou pela falha e sacrifícios psicológicos. Aí aqui a gente comentou, quando eu falei do caso de papel higiênico, é a mesma coisa que acontece no pacotinho de bolacha, que às vezes você vê a bolacha e daí, antigamente as bolachas elas tinham 200 gramas, só para vocês saberem, né? E o chocolate também, o chocolate foi diminuindo, eu nem sei mais o que dizer. Cara, isso é o que a gente percebe. Isso é o que a gente percebe. Hoje eu comentei em casa, não vou dizer qual que é o chocolate, tá? Só não dá problema também, né? Mas assim, ó, eu comi o chocolate. A conversa era que eu comi uma comida caseira e eu falei, cara, tem comida que tá bem salgada, tem pessoa que tempera com bastante sal. Esse era o comentário. Aí me lembrei. E teve um chocolate que eu comi que a sensação, e como eu tomo aquele suco de pozinho, aquelas coisas assim, é que eu botei açúcar puro, que era o chocolate, era açúcar puro. É diferente você comer um chocolate. Sugiro a cada um, né? Compra um Milka,
e dá uma mordida no Milka e dá uma mordida numa outra barra nossa. A sensação é que a gente está comendo açúcar aqui no Brasil, né? Então, assim, além do nosso chocolate cada vez diminuir o peso, que é aquilo que tu vê perceptível, né? Aquilo do tipo da composição dele do açúcar nem se fala, né? Enfim, né? Aumento de atributos com aumento de preços, né? Então o cliente recebe mais, mas paga mais. Percepção, né? O valor é o mesmo. E benefícios temporários vão atrair, às vezes, clientes temporários. Às vezes o cara simplesmente faz uma campanha de desconto para todo mundo. Aí vai vir aqueles caras que vêm pelo desconto. Mas assim como eles vieram pelo desconto, na hora que acabar o desconto, eles também vão embora, né? Então, nosso material aqui não tem. Mas às vezes eu vejo que as pessoas se equivocam, né? Eu vi uma pesquisa que ela era assim, ó. Ela estava comentando a respeito das seguradoras e daí a seguradora ela fez bem e ela estava certa no que ela fez. O que ela fez? Ao invés dela dar desconto, ela conseguiu o cliente na renovação e daí ela fidelizava ele com a seguradora, beleza? Tá certo. Mas a pessoa que estava escrevendo, ela falou assim, que a culpa era do corretor, que o corretor não fidelizava com a seguradora. Só que a pessoa falhou em termos de estudos ali, né? Como eu já fiz uma vez prova sobre isso e passei, né? O que acontece? O corretor de seguros, ele não pode de forma nenhuma estar vinculado a uma seguradora. O corretor de seguros, ele é um profissional habilitado pelo governo, ele tem uma carteirinha da SUSEP. Então, assim, ó, ele não pode ter nenhum relacionamento com a seguradora e ele tem que ser completamente imparcial. Então, assim, não é para ser o corretor da seguradora. É claro que a gente vive em mundos, né? Às vezes eu acho que a gente está no apocalipse mesmo. Juro que a gente deve estar. Né? Porque agora criaram as associações, aí a associação vende seguro, mas não é seguradora. Aí o judiciário entendeu que eles eram seguradoras, agora entendeu que eles são associações, e daí como também não é seguradora, não é coisa nenhuma, também qualquer pessoa vende, que também não é corretor de seguros, e na hora de pagar também é uma tristeza, né? Lembrem que o professor é advogado sem precisar de ação, né? Beleza, voltando. O valor é subjetivo e individual, a gente comentou sobre isso. Uma mesma pessoa pode avaliar diferentemente uma mesma oferta em diferentes oportunidades. O objetivo é entender o que o cliente vai fazer com a oferta da firma em um determinado tempo e lugar, né? Cadeia de valor, mostrei novamente, para justamente a pessoa verificar, né, como é que vai buscar uma diferenciação, como é que ele pode buscar, inclusive pensando a organização como um todo, como é que ele vai buscar esse reter o cliente, né? Não só vender e reter. Aqui, de uma forma bem simplificada, né? Trouxe aqui, isso aqui ele tem no tipo do Google, da internet, assim, né? Mas é tipo assim, porque daí alguns outros começaram a falar sobre rede de valor, que é todas as atividades envolvidas na entrega do valor do produto para os clientes. Então, lembra que a gente falou de relacionamento e criar valor? Então, vieram alguns autores falar sobre rede de valor, e daí se a gente for pensar a Amazon, né? O que a Amazon ela vai oferecer? Ela vai oferecer assim, ela tem a questão do preço, né? Mas ela tem todo um sistema, uma plataforma que vai permitir, né? Que permite até que outras pessoas cadastrem seus produtos e que daí utilizem a plataforma deles, assim como ela tem todo o armazenamento e uma gestão desse armazenamento para entregar mais rápido, velocidade. Vocês lembram que a gente viu na aula que era sobre logística? E daí eu quis mostrar um vídeo sobre a Amazon, onde a gente viu ela por dentro, apesar de que não tinha em português, não botei, né? Então, assim, ó, eu tenho, né, a demanda também dá mais informação aqui para a Amazon e tem toda o delivery. E toda a rede de valor tá em tudo aqui, né? Toda a cadeia. E, da mesma forma, a gente poderia pensar que o Google, né, ele é um buscador. Ele é um buscador onde, na verdade, ele não tem os sites, ele não hospeda os sites, o negócio dele é só ser um meio de pesquisa para dar as informações. Só que daí, com isso, ele tem demanda, e essa demanda vai gerar, né, com que pessoas tragam anúncios, e esses anúncios vão, inclusive, alimentar com mais informações, né, para, tipo assim, dar receita para o Google,
além da receita para o Google, traz mais informações e aumenta ali a busca, né? Aqui é rede de valor pensando como um todo, a empresa, o negócio, fornecedor, assistência técnica e tudo mais, né? Mas vou avançar um pouquinho. Então, assim, ó, todos têm um produto. A frase era todos têm um produto, mas pensando que produto pode ser entendido como produto e serviço. Então eu botei produto e o produto ou serviço. Eu me dei uma mexida na frase. Mas a frase original era todos têm um produto para alcançar consumidores e usam certas ferramentas para ampliar sua aceitação. Por que eu estou comentando isso? A gente está falando de marketing de serviços. Mas nos serviços, na prestação de serviços, muitos dos serviços são tidos como produtos. Então, por exemplo, na instituição financeira, eu trabalhei no banco. Então, a gente tinha o que a gente chamava de produtos. Cheque especial, né? Operação de crédito, empréstimo, financiamento, mas são todos serviços. Ninguém toca o empréstimo. Você tem lá um instrumento que é o contrato, né? Mas, assim, a transação ela é uma prestação de serviço. Assim como a advocacia ela é uma prestação de serviço. Só que a pessoa pode vender a advocacia, não vender como marketing, né, não pensar, tem tudo uma questão da jurídica, mas assim, ó, é um produto. A ação de uso capião, a ação, né, cada um como se fosse, como você vai numa lanchonete e a lanchonete diz assim, você quer o número 1, número 2, número 3, número 4, né, e ele cria os combos como sendo produtos, né, e você tem uma parte produto, uma parte prestação de serviço. Beleza. Então, produtos. Toda organização produz produtos, e daí dentro dos produtos está alinhado, por isso que eu disse que eu modifiquei, mas no produto também eu tenho a questão dos serviços, as pessoas, além dos produtos físicos, né, e as ideias. Os consumidores, a gente viu que houve uma expansão do que a gente entende como consumidor, que o consumidor pode ser o cliente, mas pode ser, às vezes, o cliente interno, que é o próprio colaborador, pode ser ainda alguém como um fornecedor. Então, você amplia esse leque para pensar a organização. Lembra que a gente falou, na década de 70, do macroambiente? Então, a gente trouxe a sociedade também. Então, todos estão envolvidos, acionistas aqui nesse grupo, né? Então, alimentam a cadeia, as entradas, e beneficiam-se dos resultados da cadeia, que são as saídas. E as ferramentas são, todas as organizações têm que gerenciar o marketing mix, os atributos do produto, né, do produto. Então, organizações disputam com outras organizações, preço, distribuição e comunicação. Vamos para a perspectiva do marketing de relacionamento. Toda oferta possui um aspecto relacional que influencia na percepção de valor. A questão não é o tipo de oferta que a campanha oferece, mas o tipo de relacionamento que ela é capaz de manter. Então, comentei para vocês o que é o episódio do relacionamento. O episódio é o evento de interação com um ponto de início definido e um ponto de encerramento. Fechamento que representa uma troca completa. Então, a gente vai ter nesse relacionamento, vários episódios. Então, se eu tenho um relacionamento com um supermercado, por exemplo, um episódio é quando eu vou no supermercado. Um outro episódio é quando eu vou no supermercado. Na hora de eu comentar o exemplo, eu ia querer dizer que cada vez que eu vou no supermercado é um episódio. Mas eu me lembrei de uma cooperativa, aliás, eu já falei, né? Só tem uma, né? A gente só tem uma, né? A Cooper, né? Então, a Cooper, né? Ela sempre tem aqueles pontos de troca. Quando foi nesse ano, me deu problema, eles falaram, não, tem que fazer lá um aplicativo. Aí baixei o aplicativo, já não sou fã de baixar o aplicativo. Tipo, é a questão do episódio. Aí cadastrei, né, fiz, bota a fisionomia, bota a cara, pensei, não tem cartão de crédito para isso, meu Deus, para que tudo isso, né? Aí fiz. Graças a Deus, né, consegui que desse certo lá o negócio do episódio e recebi meus pontos. Acho que eu comprei menos de R$50. Tipo, não deu nada. Assim, meu Deus do céu. Mas, enfim. Aí depois ele falou assim, quando eu fui lá resgatar os pontos, falou, depois você passar lá no guichezinho lá, que eles querem fazer mais alguma coisa, ou ficou faltando alguma... Tinha ficado alguma coisa naquele aplicativo faltando. Eu sei que daí eu também não voltei, graças a Deus, para ver esse negócio, e também não fiquei mais abrindo o aplicativo.
Não sei se às vezes é bom esses aplicativos ou não, sabe? E daqui a pouco você começa a ver quanto é que está gastando, daqui a pouco o cara começa a analisar se ele está gastando só com bobagem, né? É que nem o aplicativo que a faculdade pediu para mim ver o meu salário. Depois que eu vi quanto que eu estava no salário, descobri que tinha um valor de desconto indevido. Tipo, era só nunca ter pedido para baixar o aplicativo, né? Beleza. Então, assim, vejam que você tem um episódio de ir no supermercado, mas você pode ter um episódio quando talvez o supermercado entre em contato para saber da sua satisfação, ou quando você tem um contato com o aplicativo, ou quando você tem qualquer tipo de interação. E uma outra coisa que eu queria contar, um outro exemplo, era quando os pesquisadores foram trabalhar, daí tem uma escola que eles falam, escola escandinava do marketing, não sei o quê, e que daí eles tinham uma companhia aérea e eles fizeram uma pesquisa para tentar entender todo o passo a passo do cliente, e é isso que as empresas fazem, né? Mas na época era revolucionário, que era o passo a passo do cliente em relação à companhia aérea. Então, assim, na época era antes da internet, né? Então, assim, como é que ele fazia? Desde que ele tinha ideia que ele ia viajar, até ele ir na agência, comprar o bilhete, comprava o bilhete, como é que é, e todo passo a passo. Por quê? Porque na questão do relacionamento e na questão da satisfação do consumidor, cada um dos passos importam. Eu já comentei com vocês, quando a gente teve marketing conversando de forma geral, e até em outras situações, às vezes o hotel ele é lindo e maravilhoso, o recepcionista te atendeu bem, você foi bem tratado na recepção, e daí em algum determinado momento a camareira lá, ela é super mal educada, ela lhe distrata e você fala assim, nunca mais pisa o pé nesse hotel. Entendeu? Então, todos os momentos são importantes, né? Todos os episódios são importantes e no relacionamento é importante que as primeiras sejam boas, né? Se você chega no hotel e já de cara, lá no primeiro momento, já é maltratado, o cara já vira as costas e vai para outro hotel. Não vai ficar, né? E dependendo da situação, acontece uma situação horrível lá, maltratado pela camareira lá, o cara fala, não, coitada, ela deve ser uma pessoa meio rancorosa, vou desconsiderar e toca a bola para frente. Então, valor do episódio. O cliente faz a seguinte análise a cada momento, que foi que eu dei o exemplo do Netflix. A satisfação, o benefício que ele tem pelo valor que ele está pagando. Vai acessar de novo, né, a satisfação que ele tem e o benefício que ele está pagando. Um episódio ruim pode ser balanceado por uma percepção positiva do relacionamento como um todo. Então, relacionamento, né? Segurança, garantia, credibilidade, continuidade, né? E aumentar a confiança é uma forma de reduzir sacrifícios. Então, a confiança, que nem a gente falou, vai, né, com o tempo ali, gerar lealdade. Acho que eu tenho mais adiante um gráfico que ele vai falando, fazendo uma linha do tempo ali. Duas formas de aumentar valor, né, ou de providenciar valor. Ou você aumenta os benefícios, acrescenta algo no produto básico, que o cliente perceba como importante, que ele perceba como benéfico, né? Não como um penduricalho, botou um para-choque diferente no carro, o cara olha e fala, cara, isso aqui não gerou nada. Mas algo que ele perceba e fala assim, pô, que legal, né? Só que aumentou o benefício, lembrando, e não aumentou o sacrifício. Aí ele viu que gerou valor, né? Então, ele recebeu um algo a mais sem precisar pagar por isso. Cada um de nós aqui é bombardeado com a questão do marketing digital. Como é que é feito quando eles querem fazer lá o processo de vendas? O cara chega e ele te faz algo até para te dar uma noção de valor. O cara fala assim, eu vou te dar isso. Aí o cara vai pensando e pensa assim, meu Deus, isso aqui vai me custar uma fortuna, porque é um monte de benefício, é mais isso de graça, mais o custo. Aí ele chega lá no final e fala assim, mas o seu sacrifício vai ser só tanto. Aí você tem aquela percepção de que está tendo bastante benefício, pouco sacrifício, bastante valor. Beleza? Agora, eu não vou aumentar nada em benefício, mas aí você reduz o sacrifício, que é aquilo, né? Tipo, gera um valor, um desconto, alguma coisa pela fidelidade dele, que daí ele vai gerar benefício. Ó, o que eu tinha comentado para vocês graficamente.
Aumento de benefícios / redução de sacrifícios. Então, você gera uma relação, né? Lembrando, né? É que nem quando você vai num local, aí o cara fala assim, já tem nosso cartão de fidelidade? Você tem o cartão de fidelidade? Aí eu te pergunto assim, para que serve esse cartão de fidelidade? Aí o cara fala, não, é só para a gente saber e a gente informar a Receita Federal pelo seu CPF quanto que você gasta conosco. Quem é que vai fazer? Ninguém, né? Aí o cara fala assim, não, é que ele dá benefícios. Aí o cara, né? Então, cria uma relação, dessa relação a pessoa vê, né, que ela, pô, uma relação boa, né, a empresa é bacana, gera credibilidade, com o tempo essa credibilidade gera confiança e a confiança gera lealdade, né? Interessante, né? E vejam, às vezes, e lealdade gera relacionamento. Pensem comigo. Às vezes, alguém lhe pergunta quem que é uma pessoa boa que você indica para a prestação de algum serviço. E você tem alguém, tipo, é uma pessoa que você confia. Aí ele fala assim, ó, cara, eu digo que fulano de tal é um cara bom, porque eu vejo que o cara é muito fera naquilo. Ou seja, ele diz ali, ó, fulano é uma pessoa que tem credibilidade. Né? E essa credibilidade vai gerar confiança, né? Aí depois a pessoa precisa para uma outra prestação de serviço. Quem é que ele vai chamar? Ele vai chamar um outro, vai fazer toda uma pesquisa de, ó, por exemplo, você faz uma pesquisa para consertar o seu veículo. Aí você fez pesquisa lá, fez 3 orçamentos. Aí ficou na dúvida, perguntou para alguém disse, não, faz com o cara que o cara é bom, fez a primeira vez. Aconteceu um outro problema, o cara deu uma batida no carro, arranhou, alguma coisa assim. Você vai fazer 3 orçamentos de novo, vai dizer assim, pô, fui no cara, o cara era bom. Não, você vai naquele que já passou confiança para você. Penso eu, né? Penso eu. Beleza. E, era isso. Eu estava preocupado, senhores, porque um pouco antes do nosso momento ali, eu estava dando uma olhada no material, pensei, poxa, eu tenho que avançar nos slides, e achei que ainda tinha bastante ali. Mas assim, ó, o que a gente conseguiu trabalhar de uma forma bem bacana? Eu vou voltar depois, eu não acabei porque eu ainda tenho uma atividade, que eu fiz uma atividade. Tá? Mas assim, ó, o que eu quis mostrar? Eu quis trazer para vocês algo que eu vi que bem bacana, de uma forma diferente, porque eu não tive assim quando eu tive nem a graduação e nem o mestrado. É claro, o que eu confesso para vocês, que eu fui vendo e daí ele fala assim, artigo tal, autor não sei o que, autor e livro, não sei o que. Aí eu pensei, cara, esse negócio de ficar falando autor e livro já fica cansativo, porque se for ver a nossa apresentação, ela chega a ser um pouco... Teve uma hora assim que eu senti que o pessoal deu uma cansadinha, né? Deu uma cansada. Mas assim, ó, eu consegui fazer um panorama geral, que eu acho que é muito importante, porque você consegue ver da onde que ele veio, até ele entender assim, é muito mais caro. E quando surgiu isso? Então, surgiu na década de 90, quando eles começaram a analisar assim, ó, é muito mais caro adquirir um cliente, né? Então, vamos ter um bom relacionamento, e com isso a gente vai conseguir gerar mais vendas. Claro que ao longo disso já surgiu toda uma preocupação, que isso já não tive a oportunidade de trabalhar com vocês antes de marketing, que é toda aquela questão legal, propaganda e tudo mais, que quando eu vi, eu falei, cara, ficou muito legal, muito bacana, né? Claro que esse cara fez já para MBA, esse topzera. Falei, vou trocar uma ideia com vocês. Então, assim, ó, a gente viu os porquês aqui do marketing de relacionamento e a gente viu quando que iniciou, né, a questão do long time value, né? Que é trazido, né, que é justamente o valor do cliente ao longo do tempo, né? Eu vou até disponibilizar para que vocês no online consigam ver 2 perguntas bem tranquilas que eu penso, a gente, né, a gente podia aproveitar para já cada um já tentar responder e já finaliza, né? Deixa eu puxar para cá. Aqui. Tá querendo ver de que lado que estava até. Eu não botei cabeçalho, mas se precisar eu ponho ali, se precisar entregar. Na verdade, tem todo mundo presente, né? Ó, pelo que a gente viu, né? Pelo que a gente viu. Então, assim, ó,
a gente foi vendo... Aliás, tem que compartilhar a tela com vocês aqui, porque o pessoal aqui está aqui, mas eu não estou... Eu pensei o seguinte, a gente tem as atividades, a gente sempre faz a nossa atividade 2 do nosso terceiro encontro. Aí eu pensei assim, eu vou pegar e vou trazer 2 perguntinhas, que daí a pessoa consegue responder de uma forma tranquila e simples, e até já imaginando, porque eu pensei assim, vai que o pessoal me falta, né? Então, por causa do evento, toda a questão, saber como é que é a questão climática e tudo mais, Oktoberfest, então, eu separei 2 perguntas, e a ideia é, essas 2 perguntinhas, elas valerem o primeiro ponto da nossa atividade 2, tá? Não é pergunta do demônio, é pergunta bem bacana. A primeira pergunta é assim, ó, qual a importância do marketing de relacionamento nas estratégias dos negócios modernos, né? E como se ele se diferenciou das abordagens tradicionais. Então, a gente conseguiu ter uma visão de como é que era o marketing e qual que é o tchan do marketing de relacionamento, qual que é a importância dele, né, para o nosso mercado hoje. E a segunda, né, é tipo assim, ó, explique o que é Customer Lifetime Value, que é o valor do cliente ao longo da vida, e como o marketing de relacionamento se concentra, né, em buscar justamente, né, analisar esse valor do cliente ao longo do tempo, né, e o que você considera, não precisa, né, o que você considera como sendo as estratégias que as empresas fazem, tipo assim, a percepção de vocês, é para trocar uma ideia da percepção de vocês. Quando a gente está no presencial, a pessoa participa, a gente até posso perguntar a pessoa aqui, mas o online não me fala nada, fico aqui falando com as paredes. Então, assim, aí vocês coloquem no papel, a gente podia dar um tempo, uns 15 minutos, e a gente podia socializar. O que vocês acham? É mais legal do que o pessoal me entregar para ler e a gente não fazer. Vamos fazer isso? Então, assim, ó, 10 minutos, será que dá? 10 minutinhos, vamos fazer assim, ó, 10 minutinhos, tente responder a pergunta, a gente abre o áudio para todo mundo. Se alguém tiver problema, que não conseguir, que o áudio não funciona, alguma coisa assim, sem problema, daí a gente deixa para entregar no próximo dia. Mas aí a gente troca um pouco de experiência com a gente aqui. Beleza? Vamos fazer assim. Vou parar a gravação, que a gente devia ter parado, e daqui a 10 minutinhos a gente volta, 8h30, bem certinho a gente volta. Ô, professor. Deixa a Carolina... Fala. O professor